Muito bem, meus irmãos, então agora nós chegamos no momento do nosso quadro Ensina-nos a Orar. E nós já tivemos aí comentando com os irmãos sobre vários aspectos da oração. Estivemos falando para os irmãos como orar, né? Aquela pessoa que não sabe ainda como apresentar uma oração diante de Deus, nós estivemos aqui mostrando passagens bíblicas, né? Que dizem, que instruem a gente a como orar. Então, nós temos ali o exemplo maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a oração do Pai Nosso, e nós vemos que ele ensina ali que a oração deve ser dirigida a Deus, Pai Nosso que estais no céu. E a oração deve ser terminada, né, com a gente pedindo em nome do Senhor Jesus, porque nós devemos pedir em nome dele. Ele é o nosso intercessor. Existe um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, está lá escrito na primeira carta a Timóteo. Então, nós temos essa diretriz aí para a nossa oração e estamos apresentando aos irmãos que nós oramos ao Pai pedindo pelos governantes, pelos enfermos, pelas pessoas do nosso círculo de responsabilidade, a sua família, toda a sua casa, os seus parentes, o seu local de trabalho, o seu município, o seu estado, o seu país, tudo onde você pertence, aquele lugar onde você está colocado, você deve orar, né? Lembrando que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José, abençoou o Egito por causa de Moisés. Então, muitas bênçãos caíram ali sobre lugares, até de gente pagã, de gente que não servia a Deus, por causa de um servo de Deus que estava ali em oração, colocando a sua vida diante de Deus. Então, é importante a gente se lembrar disso, né? Orar pelos pastores, orar pela igreja, nossos irmãos na fé, agradecer pelo alimento. Tivemos um programa também falando disso, nós devemos agradecer as refeições, sempre nos lembrar que Deus providenciou essa refeição e terminar a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E depois, irmão, nós estamos falando agora da maneira de orar, da forma de orar. E estamos propondo para os irmãos, no programa passado, falamos da oração de joelhos, né? Mostramos aqui vários versículos da Bíblia, da Escritura Sagrada, falando da oração de joelhos, a gente se colocar de joelhos na presença do Senhor, né? Claro, a pessoa que pode, que tem saúde para isso, né? A pessoa de repente está doente, está acamada, tem um problema no joelho, não pode se ajoelhar, não tem problema nenhum. A gente vê na Bíblia orações de pé, oração até deitado na cama. Ezequias orou deitado na sua cama e Deus ouviu. Então, não é nenhum problema. Mas a oração padrão, a instrução da Bíblia é que a gente se ajoelhe, que a gente se coloque de joelho diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, se humilhando na presença de Deus, para que Ele, então, dos altos céus, nos exalte, então, possa atender a nossa petição. E aí, irmãos, nós temos aqui, hoje eu gostaria de passar para os irmãos o uso do véu, que é uma outra prática cristã, bíblica, colocada na palavra de Deus, lá na primeira carta aos Coríntios, versículos 4 a 6, você vai ler o seguinte, eu estou lendo aqui na versão tradicional. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Irmãos, isso é um costume muito antigo, todo mundo sabe que quando começa uma oração, os homens, a primeira coisa que faz é tirar o chapéu da cabeça. Né? Isso é, irmão, uma coisa da tradição muito antiga. Todo mundo sabe disso. Quando alguém vai falar uma oração, quando alguém vai começar ali, mesmo que não seja entre os protestantes, lá no meio católico, ou nas pessoas, mesmo que não tenham religião, você fala, olha, nós vamos fazer uma oração, vamos fazer um Pai Nosso. Aqui a pessoa, a primeira coisa, ele tira o chapéu da cabeça. Isso, irmão, está na Bíblia. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, a gente descobre a cabeça quando vai orar. Isso é, né? Todo mundo sabe desse costume, a gente já viu acontecer demais. Agora, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. 1 aos Coríntios 11, verso 4 a 6. Então, irmãos, esse é uma lição da Bíblia, das Escrituras, dizendo que a mulher que ora, que a mulher que está em oração, que a mulher que vai se colocar diante de Deus orando, buscando a face de Deus em oração, ela, assim como o homem começou a oração, ele tira o chapéu, a mulher começou a oração, ela põe o véu. Ela estiver na casa de Deus, estiver no local de culto, de adoração, ela vai se cobrir com o véu. E aí, irmãos, esse gesto simples, né? Que é muito simples, é uma coisa que
né? A pessoa fala, né? Se fosse uma coisa difícil, né, se falar para você, ó, sobe uma escadaria de joelho, 500 degraus aí para ralar todo o seu joelho, faz uma caminhada carregando uma cruz. Não é nenhum sacrifício, irmão, é um gesto simples, né? Da pessoa simplesmente cobrir a cabeça, assim como o homem instintivamente tira o chapéu, a mulher se cobre com o véu, e isso está nas Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, nós vemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte, que a mulher ponha o véu, né? Então ele dá essa instrução ali nos Coríntios 11. E mais, no verso 13 ele diz assim, julguem vocês mesmos, será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Então, essa a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, na Bíblia, na linguagem de hoje. Então, ele diz isso. Vejam vocês mesmos, se vocês acham que é certo isso, num culto de adoração, a mulher estar com a cabeça, não estar com a cabeça coberta. Então, veja bem, esse hábito que a gente vê, muito simples, muito claro, que o homem tira o chapéu quando começa a oração, a mulher põe o véu quando começa a oração, é uma coisa da Bíblia, irmãos. Não é uma coisa que, a igreja de vocês exige o véu, a igreja, vocês estão parecendo aquela outra igreja que também usa o véu e tal. Não se trata dessa igreja ou daquela igreja, irmão. Trata-se da Bíblia. Está escrito nas Escrituras. Você abre a sua Bíblia aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e você vai ver, verso 13, que ele diz, julguem vocês mesmos. Será que é certo, num culto de adoração, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Ele está fazendo uma pergunta, irmãos. E a resposta ele já deu lá nos versos anteriores, que a mulher ponha o véu. Então é um gesto simples, irmão, mas que traz um ganho para nós de estarmos na presença de Deus da forma como Deus está ali exigindo. É reverência na presença de Deus, irmão. É também uma valorização da mulher, irmão, porque nos tempos do apóstolo, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, irmão, a mulher no judaísmo, ela nem entrava na igreja. Ela não participava das orações, ela não tinha lugar, irmão, ali dentro do sistema de adoração. O cristianismo, irmão, foi uma vertente ali da fé que valorizou a mulher. Então você entra no livro de Atos e vai ver que os apóstolos estavam orando junto com as mulheres. Eles marcavam os horários de oração para orar junto com as mulheres. Essas mulheres que tinham fé, que estavam ali colocando a sua vida na presença de Deus em oração. E isso, irmão, nunca existiu antes. E por outro lado, os povos pagãos tinham lá o seu culto à deusa Diana, onde as mulheres, as sacerdotisas, elas participavam do culto, mas de uma forma imoral. Essas sacerdotisas, na verdade, elas tinham um trabalho ali até de prostituição dentro daqueles templos pagãos. Então o apóstolo Paulo vem e faz uma mudança totalmente radical. Então, uma mulher respeitada, uma mulher que está sendo elevada na posição dela dentro daquilo que era do judaísmo, ela agora tem lugar na igreja, ela tem lugar no momento de oração, ela pode chegar na igreja e dirigir uma oração e estar à frente, porque diante de Deus não tem homem nem mulher, e ela está separada daquele sistema pagão em que a mulher também era colocada ali como um objeto naqueles cultos de adoração pagãos que existiam à época. Então o apóstolo Paulo vem e faz uma situação ali no meio, né, de equilíbrio, de bom senso, e a mulher então ganha um espaço que ela nunca teve nos momentos de adoração. E ele diz, olha, julguem vocês mesmos, não é importante ela estar aqui com a cabeça coberta? Então aquilo era um símbolo, irmão, de que ela era aceita, de que a mulher com o véu, ela está no mesmo patamar que o homem para conversar com Deus, para se dirigir a Deus. Não tem esse negócio, né, da gente... ele fala, não tem judeu nem grego, não tem servo nem livre, não tem rico nem pobre, não tem homem nem mulher. Aí na presença de Deus, irmão, buscando a Deus em oração, nós somos seres humanos, né, filhos de Deus, nos colocando diante dele, sem pensar nessa hierarquia, porque nós estamos ali num momento em que nós estamos na presença de Deus, e o homem vai descobrir sua cabeça, a mulher vai cobrir a sua cabeça, e nós estaremos em lugar de igualdade. É isso que fala, irmãos, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E é isso, irmão, que nós estamos buscando aqui nesse ensinamento hoje para você. Isso está na palavra de Deus, irmão, está na Bíblia, está colocado lá essa instrução na palavra de Deus, para que a gente tenha esse momento de oração, de adoração, colocado no culto, no momento ali em que nós estamos no culto de adoração, estamos então com as irmãs com a sua cabeça coberta com o véu.
Então, irmãos, isso é a instrução da Bíblia, não é coisa aqui da igreja ou da outra igreja, é o que diz a palavra de Deus. Então, nós estamos passando para os irmãos nesse quadro Ensina-nos a Orar, a forma de orar, irmão. Estamos recomendando a oração de joelhos, que a irmã esteja de véu, que o homem esteja sem chapéu, sem boné, sem estar com a sua cabeça coberta. Esteja ali, irmão, realmente colocado na presença de Deus durante o culto, durante a adoração. A gente esteja ali como a Bíblia recomenda. Não é? Se for possível, se tiver ao nosso alcance, né, como eu disse para os irmãos, talvez não tenha um problema no joelho, pode ajoelhar, tudo bem, irmão. Você não, né, não é o caso nesse momento, não vamos obrigar ninguém a fazer alguma coisa, mas você vê que essa é a instrução da palavra de Deus e nós estamos buscando sempre aí seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. E nós chegamos ao final de mais um programa Rumo ao Trono. Tá? Então, agradeço a presença de todos e nós vamos encerrar com a bênção que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Então, assim está encerrado o nosso programa. Paz seja convosco. Que Deus abençoe e guarde os irmãos até quarta-feira que vem, com a graça do nosso Deus.